Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Há quem acredite que todo filho de crente, ele já é abençoado por Deus de tal maneira que ele já nasce crente, já nasce salvo. Eu não creio que nós temos base nenhuma para afirmar isso a partir das Escrituras Sagradas. Não. Infelizmente, às vezes acontece que filhos de crentes, eles atravessam essa vida, rejeitam o que aprenderam desde criança, viram as costas e vão para o mundo e nunca mais voltam. Eles vão responder diante de Deus por isso. Eles vão responder diante de Deus por isso. Por isso eu não estou dizendo que todos os filhos de crentes eles são regenerados e salvos. Eles nascem debaixo da aliança, eles nascem dentro da família externa visível de Deus, não quer dizer que eles são salvos. Eles têm o privilégio de crescer junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas vai ter um momento em que eles vão ter que dizer, eu quero ficar aqui, eu pertenço aqui, esse é o meu povo, eu quero andar com esse povo. Ou então, ele vai simplesmente virar as costas e vai embora. Eu também não estou dizendo que creio que o batismo salva. Não creio que o batismo salva. A Igreja Católica, na teologia da Igreja Católica, o sacramento do batismo tira o pecado original da criança. Pelo menos para ela não ir para o purgatório se ela morrer pagã, sem o batismo. Nós não cremos que o batismo dos nossos filhos tem qualquer efeito salvador ou redentor, mas simbólico, como eu vou falar mais adiante. Mas simbólico. Infelizmente, nem sempre nossos filhos serão regenerados e salvos. Alguns podem ter uma experiência de conversão já adultos. Como eu fui criado na igreja, fui batizado quando criança, fui educado nos caminhos de Deus por uma mãe piedosa, tive bons pastores, mas eu, de fato, só nasci de novo aos 22 anos de idade. Mas, como eu disse, o que importa é o fruto. Eu, quando olho para uma árvore, eu não vejo a seiva correndo dentro dela. Mas eu sei que ela está viva porque eu vejo o fruto. Eu vejo o fruto. Então, não é a questão de você lembrar quando você nasceu de novo, mas se perguntar se o fruto da regeneração está presente em sua vida. E aqui vem meu quarto ponto, tirado dessas passagens todas que nós estamos lendo aqui, que nós devemos trazer os nossos filhos para dentro da família da aliança. E eu estou convencido que a gente faz isso por meio do batismo. Eu quero fazer um raciocínio breve aqui, porque não pretendo me demorar nesse ponto. A circuncisão, que era a remoção da carne do membro viril masculino, praticada em Israel, era símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Deus, quando chamou Abraão e disse, a sua descendência será o meu povo e eu serei o Deus de vocês, vamos fazer aqui um símbolo, vamos colocar um selo dessa relação. E Deus estabeleceu a circuncisão. E a circuncisão era, na verdade, o símbolo da justiça da fé, que é o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 4, verso 11. Eu quero ler para vocês aqui, o apóstolo Paulo tratando da circuncisão de Abraão. Ele diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando era circunciso. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. Mas era o símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem àquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Se você disser, mas está escrito assim,
quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? E presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vamos pregar o evangelho no mundo todo, que está sendo contemplado ali é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de um filho, de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Mais uma vez, não é garantia de salvação.